Um ótimo dia para todos e para todas. Venho falar de um tema para o qual fui desafiado por uma boa amiga, que é o tema da inflação do eu espiritual. Portanto, não apenas a simples inflação do eu, em que podemos convencer-nos de que somos importantes, famosos, ricos, poderosos, etc., de maneira desfasada da realidade, mas aquela situação em que nos convencemos de que somos uma grande coisa, somos muito evoluídos, somos muito importantes do ponto de vista espiritual. Ora, é um tema com que tenho deparado de muitas maneiras, até em mim mesmo, porque, obviamente, por vezes falo de coisas que conheço na pele e conheço por ter um espelho em casa e por procurar ver-me nele. E este tema da inflação do eu gostaria de dividir em 3 sub-áreas, 3 modalidades, digamos. A primeira, de certo modo mais simples e talvez bastante frequente, é aquela em que nos convencemos de que já somos muito evoluídos, já sabemos muito, já aprendemos muito e, portanto, somos superiores a problemas pessoais que costumam afligir uma grande parte da humanidade. Ou seja, eu sou tão puro, eu sou tão espiritual, eu sou tão luminoso que superei a sexualidade e as necessidades sexuais, superei a agressividade e as necessidades de me afirmar por vezes de maneira agressiva. Superei o ciúme, superei a inveja. Estou acima disso tudo. Portanto, outras pessoas poderão sofrer desses males, mas eu não, porque eu já sou melhor do que isso. Isto, em algumas situações, poderá ser verdade. Normalmente naquelas em que não pensamos nisto desta maneira, claro. Mas em muitos casos, o que isto significa apenas é que estamos a fazer o que é chamado um bypass espiritual. Ou seja, estamos, de certo modo, a apropriar uma, de certo modo, pseudo-vivência espiritual, que pensamos ser mais completa e profunda do que na realidade é, para, de certo modo, ignorarmos algumas dificuldades que temos, em termos junguianos, para ignorarmos o nosso lado sombra, o trabalho por ser feito, as partes obscuras de nós mesmos, aquilo que não conhecemos assim tão bem em nós, aquilo que por vezes vemos tão mal em nós quanto julgamos ver bem nos outros, ou seja, os defeitos, e isso, claro, cria-nos uma convicção falsa, cria-nos, de certo modo, uma personalidade falsa que colocamos perante nós mesmos e perante os outros, por vezes com boas intenções, mas se calhar com escasso discernimento. Isto é, portanto, uma das modalidades de inflação do eu de origem, chamemos espiritual. Há uma outra que pode ter consequências, de certo modo, mais graves e alargadas, que eu penso têm acontecido muitas vezes ao longo da história, com pessoas que se dedicam a uma busca espiritual profunda e legítima, mas que está enquadrada, digamos, num contexto religioso. Ou seja, as pessoas partem para a sua busca guiadas pelos trâmites, pelos processos, pelos mandamentos, pelos rituais de uma determinada religião específica. Um belo dia, ou em vários belos dias, têm as suas experiências espirituais, por vezes poderosas, só que têm tendência a interpretá-las, ainda do ponto de vista pessoal, ainda quando regressam delas, de certo modo, do ponto de vista da sua mentalidade comum, circunscrita em espaço e em tempo, e em contexto social também, e em contexto religioso, e tendem a pensar que, como tiveram determinada experiência poderosa, rica, importante, num contexto de uma determinada religião, isso significa que essa religião é a boa religião, ou talvez seja a única, ou talvez seja a religião de referência a ter em conta. E todas as outras serão falsas, impuras, etc. Isto pode ser um erro fácil, embora eu tenha também observado e julgo saber que muitos dos grandes místicos das várias religiões se entendem muito bem entre si. Justamente porque eles sabem que partilham uma experiência profunda que é potencial de todo e qualquer ser humano e que pode acontecer nos mais variados contextos. E, portanto, vão para o lado da forma da religião, vão para o lado da instituição religiosa, de certo modo para o lado dos rituais, das crenças, de tudo isso, para partilharem uns com os outros uma experiência que está para lá, de certo modo, se calhar, do espaço e do tempo e dos condicionamentos humanos habituais. Portanto, eles percebem que não convém, nem é boa ideia,
interpretarem e reduzirem tudo o que experimentam a uma religião particular. Mas, claro, por vezes, e sobretudo de maneira algo ingênua, diria eu, podemos ter esta tentação de pensar que, como experimentamos alguma coisa muito profunda, muito importante para nós, num certo contexto, isso significa que esse contexto foi o grande responsável, o grande promotor disso que experimentamos, e nós somos os paladinos da religião, etc. E, portanto, somos algo de grandioso também. Mais uma vez, uma limitação muito humana, muito compreensível. Bom, há uma terceira forma de inflação espiritual que eu diria que acontece quando justamente começamos a ter os nossos primeiros lives, as primeiras experiências espirituais com alguma importância, sentimos expandidos, mais luminosos, mais felizes por vezes, sentimos uma alegria intrínseca, coisas muito legítimas e por vezes muito verdadeiras, mas o nosso eu pessoal tende a absorver, tende um pouco a apropriar-se dessas experiências, a interpretá-las à sua maneira, a sentir-se por vezes afirmado por elas, e então damos connosco a pensar que somos grandes iniciados, somos grandes sábios, somos pessoas muito importantes, somos pessoas muito sábias, somos iluminados. E agora já sabemos muita coisa, já podemos fazer proselitismo, encontrar seguidores, promover-nos a nós próprios com toda a legitimidade, porque temos tanta coisa importante para dar. Por vezes há aqui um misto de boa vontade, de amor verdadeiro, de legitimidade interior, com algumas ilusões. Eu diria que por vezes estamos a fazer algo como, por termos apanhado de chapa com a luz do sol, pensarmos que a luz do sol nos pertence, ou que fomos nós que a criamos, ou que somos donos dela, em vez de percebermos que a luz do sol e o próprio sol são incomensuravelmente maiores do que nós, estão incomensuravelmente para lá. E penso que uma marca mais verdadeira de desenvolvimento espiritual acontece precisamente quando a pessoa, de algum modo, entra numa espécie de forma saudável de baixa autoestima. Começa a perceber que o seu eu pessoal é muito pouca coisa perante a imensidão do universo, que o que ela sabe pessoalmente é pouco, que há muito em comum, há de facto um universo talvez luminoso que é comum a todos os seres, mas que por isso mesmo não é panágio de nenhum. Brincando um pouco, eu já há muito tempo tentei expressar um bocadinho desta ideia, dizendo que não há direitos de autor sobre a verdade, nem há direitos de propriedade sobre a realidade. E acho que isto também expressa um pouco do modo como atualmente olho para estas coisas. Sabemos realmente pouquinha coisa. É muito bom ter determinadas experiências, mas é um erro a evitar atribuí-las a nós mesmos, pensarmos que elas nos concedem um estatuto especial. Importante, sim, é percebermos que o divino não nos serve, nós é que servimos o divino, ou noutros termos, o universo não está aqui para nos servir, nós somos uma parte, nós somos capazes de desempenhar um pequeno papel, eventualmente harmonioso, eventualmente bonito, num concerto extraordinariamente maior e onde, de preferência, queremos incluir todos os outros seres, humanos e não humanos, todos os seres sencientes, todos os seres que existem, de algum modo. E esta era a ideia do dia. Já sabem, como habitualmente, se gostarem, comentem, partilhem, subscrevam o canal. Até breve.